Pessoal, vou ajudar vocês aqui na interpretação da lista, tá? Essa aqui é a lista 4 de geometria do primeiro ano, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. A sombra de um prédio no terreno plano numa determinada hora do dia mede 15 metros. Neste mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é quanto? Então, vamos lá, né? Essa lista aqui, ela vai falar de semelhança de triângulos, só isso. E dentro de semelhança de triângulos, a gente tem o seguinte: quando tem dois triângulos semelhantes, o que acontece? Olha só, se eu tenho dois triângulos semelhantes... Opa, esses dois saíram do mesmo tamanho, né? Vou fazer um maiorzinho e um menorzinho. Então, olha só. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu tenho que a razão dos lados proporcionais são iguais, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui, colocar A maiúsculo, aqui um Azinho, aqui eu coloco B, aqui Bzinho, aqui um C e aqui Czinho. Então, eu tenho que A dividido por Azinho é igual a B dividido por Bzinho, que é igual a C dividido por Czinho. Então, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho isso aqui de garantia quando eu tenho dois triângulos semelhantes. As razões dos lados correspondentes, elas são iguais, certo? Né? E esses ângulos são congruentes. Então, por exemplo, aqui eu quero saber qual é a altura do prédio. Eu vou chamar a altura do meu prédio, eu vou chamar de X. E assim, então, né? Sabendo que os dois triângulos são semelhantes, porque tá no mesmo instante, né? Tá aqui no mesmo instante. Então, eu tenho essa sombra aqui é 15 e essa sombra é 3. Então, eu vou fazer aqui uma continha simples, olha só. A altura do prédio dividido pela altura do poste tem que ser igual à sombra do prédio dividido pela sombra do poste, certinho? Então, eu peguei a altura do prédio, dividi pela altura do poste. Peguei o maior primeiro, dividi pelo menor. É igual aqui a base, né? Olhando o triângulo, base do maior dividido pela base do menor, né? Multiplica cruzado. E pronto, você vai encontrar o valorzinho de X. Vocês podem usar aqui também a noção de proporção, né? Aqui é 3, aqui é 15. Aumentou quantas vezes o 3 para ficar 15? Pode usar o raciocínio lógico para resolver aqui também. Número 2. Às 10 horas e 45 minutos de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme a figura abaixo. Então, a mesma coisa aqui da número 1, um exemplo bem parecido. Eu tenho uma sombra aqui maior de 30 metros e uma sombra de 12, e eu quero saber a altura. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio aqui, né? Exatamente a mesma coisa. Número 3. O dono de um sítio pretende colocar hastes de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação na qual os postes descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF. Então, eu tenho aqui, ó, os postes, né? AC e BD e essa haste, que foi o que ele colocou, certo? Todos eles são perpendiculares ao solo, quer dizer que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando diz que é perpendicular ao solo, significa isso, que forma um ângulo de 90 graus aqui o poste com o solo, certo? Os segmentos AD e BC representam os cabos de aços que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui este triângulo maior. Olhando aqui, eu tenho o triângulo ADB, certo? E eu tenho um triângulo aqui menorzinho,
FA. Tá vendo que este lado é paralelo a este lado? Se este lado é paralelo a este lado, significa que o triângulo maior é semelhante ao triângulo menorzinho, certo? Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um maior e eu tenho um menorzinho. Olha só, aqui é 6. Esse lado aqui, de A até B, eu vou chamar aqui de... que é o X que eu quero, né? Chamar aqui de X, aqui de Y e aqui de Z. Então, esse lado aqui, de A até B, é Y mais Z, certo? Y mais Z. E este pequenininho aqui é só Y. Então, aqui é Y e aqui é X, certo? Não precisa saber esse outro aqui, não. Não me interessa, não. Vamos mexer só com isso aqui pra gente não ficar com muitas incógnitas, né? Então, tá. Esse triângulo maior, aqui é o 6, note. E aqui é o somatório de Z mais Y, Y mais Z, tanto faz. E este aqui é o menorzinho, X, e aqui é Y. Então, os dois são semelhantes. Se os dois são semelhantes, satisfaz aquela condição de semelhança. As razões dos lados correspondentes são iguais. Então, 6 dividido por X é igual a Y mais Z dividido por Y, certo? Certinho? Beleza. Fiz isso desse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado do triângulo. Ó, aqui, 4y mais z, e eu tenho este pequenininho, que é x, e a base é z. Então, eu tenho um triângulo maior, que aqui é 4 e aqui é y mais z, e tenho um menorzinho, que é o x, que eu estou procurando, e aqui é o z. E esses dois triângulos são semelhantes, certo? Os dois triângulos são semelhantes, porque esses dois lados são paralelos. Então, isso já garante a semelhança dos dois. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Pegar aqui a altura do maior, dividido por altura do menor, é igual a largura do maior, dividido pela largura do menor. Então, agora, é só vocês relacionar essas duas equações, certo? Por exemplo, aqui você pode isolar o seu y mais z aqui e y mais z aqui. E depois você pode igualar as duas equações que vocês vão ficar aqui. Por exemplo, deixa eu fazer essa parte. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai ter o seguinte: x que multiplica y mais z é igual a 6y. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai ter x que multiplica y mais z é igual a 4z. Né? Então, vou só começar aqui, vocês que vão terminar essa parte, porque é só resolução mesmo de equação, substituição, tá? Mas só para clarear um pouquinho. Aqui, você tem a mesma coisa, não é verdade? Aqui você tem um x que multiplica y mais z. E aqui também você tem um x que multiplica y mais z. Então, se essas duas partes aqui são iguais, esta outra, né, que tá do outro lado da igualdade, também tem que ser igual. Então, daqui, você já pegou que 6y é igual a 4z, certo? Então, agora você isola y ou z, o que você quiser, depois substitui em qualquer uma das duas, você já vai encontrar o valorzinho de x, que é o que ele tá pedindo, certinho? Continuando. Número 4. Qual é o valor de x nos triângulos a seguir? Então, olha só, este ângulo tem 36 graus, 56 graus. Este ângulo tem 56 graus, este aqui 90 graus, este aqui 90 graus. Ele não me disse que esses dois triângulos são semelhantes. Só que como eles têm dois ângulos congruentes, né? Se eu somar 56 mais 90, você vai encontrar o valor deste aqui, subtraindo, né? Tirando 180 deste valor. Porque você sabe que a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, 56 mais 90 mais um valor desse ângulo, 180 graus. Aqui, do mesmo jeito, 180 graus. Então, você
já prova que todos os ângulos aqui são congruentes. Se todos os ângulos são congruentes, os dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, eles devem satisfazer a condição de semelhança, ou seja, a razão dos lados correspondentes são iguais, né? Só que, se você pegar aqui o 30 e dividir por este lado, né, e igualar 18 dividido por 36, beleza. Só que você não tem esse lado. Então, você quer é o valorzinho de x. Então, o que você pode fazer? Não tem problema se você fazer o que eu acabei de dizer, né? É pegar o 30, chamar aqui de um z, chamar de z. 30 dividido por z é igual a 18 dividido por 36, você encontra o valor de z. Beleza, só que você quer o valorzinho de x. Então, assim, vai adiantar? Vai, você vai chegar no valor de x, mas você vai ter que fazer outra continha depois, né? Para encontrar o valorzinho de x. Então, o que você pode fazer? Aqui, eu acho que sai mais rápido, você vai mexer com valores menores. Faz teorema de Pitágoras aqui, ó, neste triângulo, e encontra este pedacinho, vou chamar aqui de y. Faz teorema de Pitágoras e encontra o valor de y. Aí, depois que você encontrar o valorzinho de y, aí sim, você joga aqui na fórmula, né, mesmo, de semelhança de triângulos. 18 dividido por 36 é igual a y dividido por x. O valor de y você vai encontrar fazendo teorema de Pitágoras. Certinho?